Aniquilação 2: A Conquista é uma história da Marvel, escrita por Dan Abnett e Andy Lanning e desenhada por Tom Rooney no ano de 2007. Aniquilação 2 é um evento que acontece diretamente depois dos eventos da primeira Aniquilação. Logo depois da guerra contra os insetos, o universo ainda está se reestruturando, quando outra ameaça aproveita o momento para colocar o seu plano em prática. Um plano que visa de fato não uma aniquilação, mas sim uma conquista. Antes do vídeo é interessante que você saiba quem é Adam Warlock, o Nova e o Quasar. Além, é claro, de conhecer a HQ Aniquilação para entender o status atual do universo aqui. Eu já fiz vídeo de tudo isso e vou deixar os links aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta nesse vídeo aqui. Mas se você já assistiu tudo isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal. O link também tá aqui na descrição. E hoje é dia de Aniquilação 2, A Conquista. Então vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A estrutura de Aniquilação 2 é bem parecida com a saga anterior, começando com alguns prelúdios de personagens distintos para depois seguir uma única frente na história principal. Então, depois do ataque feito pelo Aniquilador, muita coisa mudou no cosmos. A tropa Nova já não existe e o Nova é o único sobrevivente. Phyla-Vell ficou com os braceletes quânticos do Quasar. A inteligência suprema Kree foi lobotomizada e o Império agora é governado por Ronan. E Peter Quill se tornou um Kree honorário, transformado num tipo de líder militar no Império de Ronan. As consequências da Guerra da Aniquilação foram drásticas. O vilão foi derrotado e a guerra terminou, mas mundos inteiros foram destruídos, civilizações caíram e muito foi perdido. Por isso, Phyla-Vell, ao lado da Serpente da Lua, tentam ajudar o máximo de pessoas pelas redondezas, nos mundos periféricos do Império Kree, acabando com piratas espaciais. Mas num desses conflitos, ela misteriosamente começa a ouvir uma voz. Isso a distrai, e ela é salva pela sua companheira Serpente da Lua, mas distraída desse jeito e ainda inexperiente com os braceletes quânticos, ela não sabe se será capaz de manter o legado do nome Quasar. Enquanto isso, em Hala, a capital e centro do Império Kree ainda em recuperação da guerra, Peter Quill tenta restaurar as defesas do Império, fazendo acordos diplomáticos e adquirindo tecnologia militar. E um desses acordos que vem realizando é com os Cavaleiros do Espaço. Tudo parecia certo para um encontro que seria um sucesso. As defesas Kree seriam restauradas e atualizadas, e Peter seria tomado como um herói mais uma vez. A galáxia deveria se unir para evitar que seres como o Aniquilador ataquem daquela forma mais uma vez. Então Peter apresenta um grupo de vigilantes Kree, prontos para receber a inteligência alienígena e ajustar uma rede de guerra. Mas o que parecia ser um sucesso se torna uma ruína. Os vigilantes Kree começam a ser controlados e atacam o próprio planeta. Peter entende que os Cavaleiros do Espaço os traíram. A sua tecnologia está afetando aqueles robôs. Mas nesse momento, dos seus olhos, vemos um vírus tecno-orgânico tomando posse. O mesmo vírus que vemos tomando posse também dos vigilantes Kree. Aquilo era manipulação de outros seres. Mas antes que Peter pudesse fazer qualquer coisa, todos os vigilantes se unem e sobrevoam Hala, destruindo o pouco que tinha sido reconstruído do planeta. E assim, todos aqueles vigilantes, todos aqueles robôs começam a se concentrar num único ponto. Começam a mesclar seus circuitos e suas peças para criar um tipo de torre. Uma torre tecnológica que é rapidamente levantada e assim que finalizada, emite um raio de luz extremamente forte que pode ser visto por todo o Império. Inclusive visto no mundo periférico onde Phyla e Serpente da Lua estão. Nesse lugar, as duas são atacadas também por um vigilante Kree, só que com os braceletes quânticos da Quasar, ele é derrotado. Mas o clarão é o que mais as preocupa.
e a nova Quasar segue o raio, percebendo que essa luz cortou ao meio naves militares espalhadas pelo Império. Aquilo não era algo normal. Continuando, ela segue em direção até onde a luz foi enviada. E ali, Phila encontra uma barreira. Um gigantesco muro que envolve todo o espaço Kree. Todo o Império estava confinado nesse local, como se tivesse sido excluído do resto do universo. Algo que parecia impossível, mas que era real. E nem o poder dos braceletes quânticos são suficiente para fazer algum tipo de dano àquilo. O Império Kree e todos que estão nele nesse momento estão presos. Ninguém entra, ninguém sai. E nesse instante, Phila ouve aquela voz misteriosa mais uma vez, que diz que ela precisa encontrar o Salvador, o ser que poderia restaurar o Império antes que fosse tarde demais. Em Hala, Peter Quill tenta encontrar uma solução, mas além dos Cavaleiros do Espaço e dos Vigilantes, os Kree começaram a ser infectados também, e todos estavam sob comando. Peter é atacado pelos soldados Kree transformados e cai para uma aparente morte. Uma nova guerra tinha começado. Uma nova aniquilação que começou com os Cavaleiros do Espaço e com os Kree, mas que não iria parar por aí, revelando que esse era um ataque comandado pela Falange, e eles seriam os salvadores do universo contra todas as formas de vida orgânica. E o único jeito de fazer isso era realizando uma grande conquista. A partir daqui, temos a história separada em 4 frentes apresentadas nas revistas da Quasar, do Senhor das Estrelas, do Nova e do Espectro. Sendo assim, Phila Vel precisa honrar os braceletes que veste agora. Ela é a herdeira de 2 legados, do lendário herói Kree, o Capitão Marvel, e do protetor do universo, o Quasar. E cabe a ela agora carregar esse novo fardo. Ainda inexperiente, a Quasar recebeu a tarefa de encontrar e despertar um suposto salvador que libertaria os Kree antes que ele seja encontrado pela Falange. E para isso, ela tem a sua amada Serpente da Lua a seu lado. A Falange é uma raça tecno-orgânica, ou seja, basicamente são máquinas conscientes que seguem uma consciência coletiva. São capazes de infectar seres vivos e transformá-los em máquinas, trabalhando ao seu favor, assimilando o ser como parte do seu coletivo. E, inclusive, eles já foram inimigos dos X-Men. E eles se espalharam pelo Império Kree agora, assimilando a maior parte de seres vivos possíveis. Então, durante a busca da Quasar pelo Salvador, ela encontra vários seres que foram assimilados. Mas um deles em específico era muito poderoso. O Super Adaptoide. A Quasar tenta combatê-lo, mas o Super Adaptoide é basicamente um androide que possui a capacidade de replicar a aparência, a voz e o superpoder de qualquer super ser existente que ele já tenha combatido. E alguns super seres que ele já copiou, por exemplo, são os Vingadores. Então, para Quasar, ainda aprendendo a lidar com os braceletes, a batalha se torna muito mais complicada. E tudo piora quando ela passa a usar seus poderes, e quanto mais energia ela libera, mais aquilo afeta a sua mente, deixando ela com ódio e sede de aniquilação. A Quasar consegue despistar seu inimigo, mas percebe que tem algo de errado. As joias do seu bracelete, que são onde o poder quântico é mantido, começaram a se esgotar e se apagar. E isso está acontecendo porque o Império Kree foi confinado num tipo de bolha, e isso não permite que as joias recuperem a energia da zona quântica. Então, quanto mais a Quasar usa seus poderes, mais rápido ela vai ficar sem energia. O planeta no setor periférico do Império, onde ela se encontra atualmente, está sendo dominado pela Falange, liderados pelo Super Adaptoide. E mesmo sem muita energia, a Quasar e a Serpente da Lua decidem fazer algo a respeito. Elas param no planeta para tentar entender o que foi esse ódio repentino que a Quasar sentiu, e percebem que é algum tipo de influência do Aniquilador nos braceletes depois dele ter entrado em contato com os artefatos durante a guerra. Mas a Serpente da Lua tenta acalmar a sua amada e conta como ela própria passou por algo parecido.
como ela explorou planos mentais proibidos durante seu treinamento e entrou em contato com o dragão serpente da lua, e como ele quase tomou conta do seu corpo quando ela perdeu o controle. Então, para banir o dragão, ela acabou morrendo, mas foi trazida de volta à vida numa clonagem pelos cientistas de Titã que a restauraram, assim como eles restauraram a sua orelha depois que Thanos a arrancou. E controlando melhor a sua mente, ela conseguiu conter o dragão adormecido. Só que atualmente, ela vem sofrendo de algumas dores de cabeça estranhas. As duas tentam se apoiar uma na outra, mas o descanso não dura muito quando o Super Adaptoide as encontra levando um exército da Falange. E com a Quasar quase sem poderes nos seus braceletes, a batalha parecia perdida. Só que nesse momento, as dores de cabeça da Serpente da Lua se mostram como algo muito maior. Aquilo era o dragão adormecido sendo despertado. O dragão voltou, mas a Serpente da Lua consegue controlar a sua mente ainda. Então ela se transformou nesse gigantesco dragão. Isso dá novas forças para que elas lutem contra o exército do androide que fugiu para uma estrutura no meio do planeta. Com isso, as duas o seguem iniciando novos combates, onde elas encontram o Super Adaptoide ao lado de um casulo. Um casulo tecno-orgânico onde está sendo mantido o tal Salvador que a Quasar tanto procurava. Ele seria assimilado e levado para o exército da Falange também. Mas a Quasar não vai permitir isso, e enquanto o dragão Serpente da Lua continuava combatendo o exército da Falange, a Quasar combatia o androide dentro daquela torre. O inimigo era capaz de copiar os poderes quânticos da Quasar, e isso acaba sendo a sua própria derrota. Porque com os braceletes quase sem energia, a Quasar usa o poder que o androide criava para absorvê-los e reenergizar o seu artefato. Assim, usando todo o seu poder, ela ataca com a sua espada quântica e derrota seu inimigo. Inclusive, logo depois disso, ela tem uma visão do Quasar Wendell Vaughn, dizendo que ele tá ali para ajudá-la também. Ele vai conter a ameaça do Aniquilador, a influência maligna que ainda existia naqueles braceletes, para que ela seguisse em frente com o seu manto, lhe dando a bênção e o incentivo que ela precisava para ser de fato a nova Quasar, a nova protetora do universo. Assim, ela segue para libertar o Salvador daquele casulo tecno-orgânico. E o que ela encontra por baixo, na verdade, é outro tipo de casulo. Nesse momento, a voz que se manifestava para Quasar, guiando ela até aqui, se revela como sendo a inteligência suprema dos Kree. Na verdade, uma manifestação dela, talvez sua última energia depois de ter sido destruída na Guerra da Aniquilação. E a inteligência diz que escolheu a Quasar por ser uma Kree, por saber do seu legado e porque sabia que ela nunca hesitaria em chegar até ali. E que dentro daquele casulo tá o Salvador. Só que ele ainda não tá pronto para despertar. Mas os combates são urgentes e isso precisava ser feito. Então não tinha outra forma senão unir seus poderes para despertar a criatura. Despertar o Salvador. Despertar Adam Warlock. Enquanto tudo isso acontecia, vemos num dos mundos periféricos Kree que Peter Quill foi resgatado. Uma célula resistente sobreviveu e o recuperou, e agora tratava de seus ferimentos. Peter Quill era chamado de Senhor das Estrelas numa época em que era ingênuo e arrogante, onde acabou encontrando o Desventurado destruindo planetas que Galactus poderia consumir, na tentativa de fazer o seu ex-mestre morrer de fome. Mas o Senhor das Estrelas era prepotente e pensava que era um herói invencível, e por isso tentou enfrentá-lo sozinho. Isso acarretou na destruição de um mundo inteiro, mas também no nocaute do Desventurado. O Senhor das Estrelas perdeu um olho com isso, e se entregou na fornalha, por se considerar um criminoso, já que era responsável por deixar que o mundo inteiro fosse destruído. Por isso, ele dizia que o Senhor das Estrelas tinha morrido ali, e só seria chamado de Peter Quill agora. Mas muitos o viam como um verdadeiro herói por parar o ex-arauto evitando mais destruições,
e principalmente depois de atuar ativamente na Guerra da Aniquilação. Só que agora poderiam culpá-lo pelo ataque da Falange, por ter sido ele o responsável por permitir a entrada dos Cavaleiros do Espaço. Mas mesmo assim, ele era uma peça importante para a resistência. Com isso, os Kree o restauraram e inclusive tiraram tudo que ele tinha de cibernético, incluindo o seu olho, restaurando seu rosto por completo. E depois de recuperado, a líder Kree da resistência lhe dá uma missão de destruir uma fábrica experimental de réplicas da Falange, que se entrar em funcionamento, iria infectar todos os Kree da galáxia. E para isso, ele teria uma equipe nem um pouco comum. É nesse momento que ele conhece alguns prisioneiros dos Kree que foram selecionados para essa missão. Besouro, um guerreiro galáctico que atraía fêmeas e por isso estava preso, era o primeiro. Deathcry, uma guerreira Shi'ar, também tinha sido selecionada. Mantis, uma mentalista com vários poderes psíquicos. Gabriel Vargas, da Terra, portador do Unipoder, o atual Capitão Universo. Um tipo de guaxinim antropomórfico chamado Rocky Raccoon, especialista em armas e gênio em táticas de guerra. E um organismo vegetal gigante, autoproclamado monarca do planeta X e último sobrevivente da sua espécie, um tipo de árvore chamada Groot. Esse seria o time liderado por Peter Quill. Em Hala, então, a equipe parte ao ataque contra a instalação da Falange e além de enfrentar seus inimigos, eles precisam começar a aprender a atuar como equipe. A química entre Rocky Raccoon com o Groot é imediata e desde o início começam a trabalhar juntos. Inclusive vendo como Rocky é um gênio militar mesmo e Groot é extremamente poderoso, mas com um intelecto reduzido, tanto que ele consegue dizer algumas palavras, mas bem poucas e bem pontuais. Deathcry, pela honra dos Shi'ar, não suporta que seja salva por alguém. E 2 vezes seguidas ela quase é morta e o Capitão Universo a salva. Então ela se revolta e num reflexo automático de defesa, o Capitão Universo emite uma rajada de poder que a mata. Isso o deixa catatônico, o que dificulta mais ainda a investida. Inclusive complicando mais ainda quando percebem que eles estão começando a ser infectados pelo novo vírus que estava sendo testado naquele local. Isso faz com que o Capitão Universo se supere e parta para ajudar a sua equipe. Ele envia o seu Unipoder até um dos comandantes da Falange. Assim, a força ganha o conhecimento daquela criatura que volta ao capitão levando junto tudo que aprende. Inclusive, levando o conhecimento sobre o vírus e sobre uma cura para ele. E fazendo com que aquela instalação fosse destruída. Assim, escapando de Hala e voltando ao mundo dos refugiados, o Unipoder compartilha o conhecimento com os cientistas Kree que evitam que seu povo continue sendo infectado ali. Mas isso faz com que a força cumprisse sua missão com Gabriel Vargas e passa para algum outro hospedeiro. Assim, ele já não fica com as habilidades do Capitão Universo. Mas pelo menos eles continuam como uma equipe e com um ânimo a mais por ter conseguido realizar essa primeira missão com muito sucesso. Enquanto isso acontecia, pelo espaço Kree vemos um cruzador da Falange. Mas algo muito estranho acontece quando um ser aparece ali. Uma criatura morta e viva ao mesmo tempo. Que existe e não existe ali. Praticamente o ser parecia um fantasma. Mais precisamente, um espectro. E a Falange sente que ele é um Kree na verdade. Mas quando olham para ele, o sistema da Falange entra em erro. Tentando processar algo que não existe nas máquinas. O sentimento de medo. A criatura usa uma arma que se transforma num tipo de laço e expelindo um tipo de sombras obscuras, derrota sozinho todos os tripulantes daquele cruzador, demonstrando muitas habilidades de combate. Depois disso então, ele parte ao mundo Kree, onde conhece uma célula da resistência liderada por Raven, a quem explica que ele está à procura do homem que matou seus pais. Só que nesse instante, esse mundo é atacado pela Falange e o espectro é capturado.
Com isso, ele é levado até alguém que iria tirar informações dele, para entender como ele conseguia derrotar tão facilmente os integrantes da Falange. E esse alguém encarregado em torturá-lo era Ronan, o antigo Imperador Kree, agora assimilado como parte das máquinas. O espectro está preso em algum lugar do Império, junto com outros seres que estão sendo assimilados, como o Super Skrull e a Praxagora. Mas antes de assimilá-lo também, Ronan quer informações, mas nenhum tipo de tortura funciona contra aquele ser. O espectro não tem interesse nenhum nessa guerra contra a Falange, ele está em busca de alguém, e nada do que Ronan faça com ele vai fazer diferença, nem mesmo a dor, porque isso, para ele, o leva para suas memórias nostálgicas. Por pena de ver que Ronan nunca conseguiria nada dele, o espectro conta a sua origem. Um dia, ele foi um Kree batizado de Zakdel, e seu pai era um cientista brilhante que descobriu como criar energia que poderia levar luz a toda a galáxia. Mas exatamente por isso, ele foi caçado por líderes Kree que enviaram um esquadrão da morte, liderados por um homem que usava um anel de uma caveira em chamas. O garoto foi levado até um mundo sem nome, onde os primeiros Krees, os Inomináveis, viviam graças a uma entidade parasita chamada Exolon. O Exolon é um parasita alienígena que cobre o corpo e se alimenta da alma em troca de imortalidade. E por isso, o espectro era imortal. Mas sem uma alma, sendo um ser vivo e morto ao mesmo tempo, a única forma de se conectar com a realidade era infligindo dor. Até que um dia, o garoto cresceu e continuou lembrando da morte de seus pais. E ao derrotar o líder dos Inomináveis, ele roubou a sua arma e partiu pelo universo para conseguir a sua vingança. Inclusive, o motivo para a Falange ser derrotada facilmente é porque quando ele ativa o Exolon, a sua alma fica exposta, mostrando os horrores que ele passou, causando medo a tudo e a todos. Então, já que Ronan tem a informação que queria, ele lhe implanta a tecnologia de assimilação. Mas o Exolon impede isso. E tendo a visão de seu pai lhe dando forças para continuar sua vingança, ele não vai permitir que a Falange assimile toda a vida orgânica, porque ele quer acabar com o homem do anel de caveira em chamas. Assim, o espectro entende que não iria conseguir realizar a sua missão sozinho, e ali mesmo ele vê que pode ter aliados. E usando suas habilidades, destrói grande parte da prisão onde está sendo mantido e liberta também o Super Skrull e a Praxagora, que se unem a ele para sair dali. E na sua fuga, eles encontram Raven e a célula rebelde que também se une. Ronan tenta capturá-los, mas ele ainda tenta resistir à sua própria assimilação, principalmente quando entra na câmara principal da inteligência da prisão, e vê que a Falange extrai o conhecimento sobre os Kree direto da sua inteligência suprema, o antes considerado Deus dos Kree. A equipe de rebeldes contra-ataca e começa a destruir partes daquela prisão, até que o espectro entra na câmara da inteligência e vê aquela criatura destruída. Então, a partir de uma visão de seu pai que lhe explica quem é aquele, o espectro usa o Exolon para absorver a alma da inteligência suprema, incorporando aquele conhecimento a ele próprio. Mas no mesmo momento, Ronan tá ali para confrontá-lo, e usando o Exolon mesclado à inteligência, o espectro o libera do vírus tecno-orgânico, se mostrando capaz de libertar os Kree da influência da Falange. Assim, Ronan, mesmo envergonhado por tudo que foi obrigado a fazer contra a sua própria raça, se une a esse grupo com o Super Skrull, Praxagora, Raven e com o espectro sendo talvez a arma mais eficaz contra a Falange até agora. Enquanto isso, em outra parte da galáxia Kree, vemos o Nova sendo atacado por vigilantes, mas seu enorme poder é capaz de destruí-los. Só que vemos também que a Gamora é uma das assimiladas da Falange,
e ela conhece muito bem o Nova e sabe como derrotá-lo. Ela sabe que meia dúzia de vigilantes não vão fazer a diferença contra ele, mas 100 vão. Assim ele é atacado, e ao tentar criar um portal estelar, algo dá errado e o Nova praticamente explode, caindo num dos planetas afastados onde existem poucos sobreviventes da Guerra da Aniquilação. E uma delas é a médica Kree Ko-Rel, que parte para investigar e encontrar aquele homem carbonizado e quase sem vida caído numa cratera. Só que ao se aproximar, a mente global transmite parte da força Nova para essa mulher, que se torna uma integrante da tropa, tendo a única missão de manter o Nova Prime vivo a todo custo. Mas essa missão é mais complicada do que parece, porque a Gamora surge ali para terminar o que começou. Ela leva um pequeno exército da Falange que mata todos os que sobreviviam ali, o que atrai Ko-Rel. Só que isso era um plano da Gamora para tirar a atenção do Nova Prime, que estava sendo recuperado aos poucos pela própria Força Prime. E inconsciente, foi fácil para Gamora se aproximar e transmitir o vírus tecno-orgânico que o assimila como novo membro da Falange. O Nova passa então a andar ao lado da Gamora, assimilando o máximo de seres possíveis pela galáxia. E um dos selecionados é Drax, encontrado num mundo afastado. O Nova Prime assimilado ao lado de Gamora espalhava um terror por onde passavam. Por isso, a nova Ko-Rel é ordenada pela mente global a matar o Nova Prime, porque se a Falange tiver o seu conhecimento, o universo estaria perdido. Mas Ko-Rel é inexperiente com esses poderes, e mesmo sendo guiada pela mente global, ela não é uma assassina. Ela estava ali tentando voltar para casa para rever o seu filho, e tudo isso aconteceu tão de repente. Então, levada pela mente global, ela consegue atacar o Nova, mas ela hesita por um instante, e por causa disso, Gamora surge por trás e a mata, caindo em frente ao Nova Prime. Mas a força que existia nela ainda não estava corrompida pelo vírus, e quando ela morre, a energia volta para o Nova, que quando a absorve, é como se o antigo Richard Rider entrasse na sua mente e lhe desse forças para lutar contra essa corrupção. Ele próprio se mostra como ele agora luta por toda uma tropa que existiu um dia e que poderá voltar a existir. Inclusive, agora ele luta por Ko-Rel, que morreu pedindo para que ele salvasse seu pequeno filho. Isso dá forças ao Nova para continuar, e com isso ele supera o vírus. E mesmo ainda infectado, a sua mente volta ao normal. Com isso, o Nova luta e voa em direção ao espaço, onde, incentivado pela mente global, tenta mais uma vez abrir um portal dimensional. Porque essa seria a única forma de sair daquela bolha que fecha o espaço Kree. E então ele poderia buscar ajuda em alguma outra parte do universo. Assim, com toda a sua força, ele consegue. Ele cria um portal no momento em que Gamora e Drax partem atrás dele. A passagem pelo portal é complicada e ela suga os seus dois perseguidores. Mas no final, a passagem deu certo e o Nova tinha conseguido. Ele saiu daquele espaço e pode agora procurar por ajuda quando descobrir em qual parte do universo ele apareceu. Várias frentes de batalha, várias tentativas de derrotar a Falange. Nada concreto até o momento, mas a Resistência acumula pequenos sucessos que podem ser úteis na salvação do Império Kree. Tudo o que aconteceu até agora foram frentes de combate separadas, e é a partir desse ponto que a saga principal começa. A história começa com uma célula da Resistência lutando em Hala contra as máquinas da Falange, mas eles acabam sendo derrotados e capturados. A Falange vem assimilando cada vez mais Krees, lhes tirando tudo: a vontade, o amor, a família e seus direitos, deixando-os apenas com a obediência ao coletivo da Falange. Em Hala, a torre em espiral é o centro do ataque, e é o local que mantém ativa a barreira no espaço.
E talvez o único que possa ajudar é Adam Warlock. Mas despertado antes do que deveria, ele volta diferente, mais novo e confuso com tudo aquilo, nem mesmo sabendo quem é ele próprio. A única coisa que ele lembra é que enquanto estava próximo de Hala, sentiu todas as almas mortas que eram obrigadas a manter em pé a torre em espiral. Nesse momento, Adam tem um tipo de convulsão e seus poderes começam a ser expelidos. Algo muito estranho, mas quando ele se recupera, não tem nem tempo de entender o que houve, porque a Falange tinha chegado ali para atacá-los. Adam Warlock não pediu para fazer parte dessa guerra, mas tira a Quasar e a Dragão Serpente da Lua dali, e as leva com seus poderes pelo espaço até um refúgio. Ele vai em direção ao Sol mais próximo, e muito próximo eles encontram uma esfera metálica, um refúgio. Então quando Adam entra no local, eles encontram vários Kree em uniformes de pacientes, como se estivessem sendo analisados. E era basicamente isso que acontecia, porque aquele era o refúgio do seu considerado pai. Ali era a estação do autoevolucionário. O autoevolucionário tá ali trabalhando num projeto que a própria inteligência suprema lhe deu antes de ser destruída. Ele deveria criar uma espécie evoluída de Kree, um tipo de Kree supremo, e por isso ele tinha alguns ali no seu refúgio. O autoevolucionário não é um vilão, mas muito menos é um herói. Ele faz o que for mais vantajoso para ele. Mas ele sempre teve um carinho especial por Adam Warlock, que o trata como filho. E nesse momento, ele percebe que Adam realmente não estava pronto para ser despertado do seu casulo. E por isso, ele vem apresentando esses espasmos e convulsões com seus novos poderes ainda não totalmente dominados. Só que enquanto os heróis se escondiam ali, o grupo de assimilados liderados pelo Kree Korath, que tentavam capturar Adam, entram em contato com o líder supremo da Falange. E é nesse momento que descobrimos quem está por trás disso tudo. Quem é o ser tecnológico que odeia a vida orgânica e deseja conquistar tudo. O líder da Falange que não tolera que seus assimilados falhem em missão e destrói Korath. Então vemos que essa inteligência artificial líder é ninguém menos que Ultron. Assim, o robô comanda pessoalmente uma equipe de investida ao refúgio atrás de Adam Warlock. O ataque de Ultron é violento e a Serpente da Lua tenta detê-lo antes que ele ataque a sua amada. Mas o golpe a atinge em cheio, o que faz com que a Serpente da Lua fique mortalmente ferida. Adam Warlock tenta parar o máximo de robôs que consegue, enquanto o autoevolucionário tenta fugir, evitando que seja assimilado pela Falange. E a Quasar tenta tirar a Serpente da Lua dali, mas percebe que já era tarde, e a sua amada já tinha sido morta. Isso enfurece a Quasar, mas nada parecia mais fazer sentido ali. Então a única forma que o autoevolucionário viu de se salvar era colocando um plano de fuga em prática. Um plano que consistia em explodir o sol próximo do refúgio para que tudo fosse pelos ares. A ideia também era destruir Ultron nesse ataque, mas o robô é indestrutível. Seu corpo pode ser desfeito, mas a sua mente é transferida para outro hospedeiro. E com a morte do seu corpo nesse refúgio, ele facilmente baixa a sua consciência em outro clone para continuar vivo. Adam Warlock usa seu enorme poder para criar um campo de força e leva a Quasar e o autoevolucionário a seu lado, conseguindo sobreviver à explosão daquele sol. A Quasar chora pela perda da Serpente da Lua, mas Adam a conforta, pedindo para que ela seja forte e continue a sua luta contra a Falange. Nesse momento, Adam vê as joias dos braceletes da Quasar e comenta como aquilo lembra muito a joia da alma, onde ele viveu por muito tempo. E assim, eles partem para Hala. Enquanto isso acontecia, Ronan leva o grupo de rebeldes para uma única opção que ele pensa que seja possível. Já que os Kree estavam sendo assimilados, ele preferia que a sua raça fosse destruída do que escravizada. Então,
ele tem um plano. Eles partem até Krylar, o planeta que ele deixou ao Voraz no Acordo de Paz. E ao ter uma audiência com o líder daqueles insetos que vivem ali agora, Ronan o deixa incapacitado porque ele precisa de algo que existia embaixo do trono em Krylar. E ao entrar naqueles túneis, vemos que ele possui um exército de 15 mil vigilantes Kree ainda desativados, ou seja, ainda livres da influência da Falange. E para serem ativados, a Praxagora os reprograma, enquanto o Exolon do Espectro evitaria que o vírus da Falange os corrompesse. Só que o plano de Ronan, para evitar que seu povo se torne escravo, é usar os vigilantes para destruir a capital do seu império. Mas enquanto isso, em Hala, Peter Quill levava sua equipe para dentro da torre de espiral para atacar a Falange como podiam, numa tentativa de sabotar a estrutura. E mesmo que parecesse um ataque suicida, eles têm um plano onde os esporos do Groot e a mente da Mantis criam um tipo de reconhecimento do local, fazendo uma espécie de mapa da torre. Assim, eles partem por ela tentando alcançar o centro de comando. Eles partem separados em duplas, mas Ultron tinha se reconstruído ali, e ele próprio parte para cima da resistência. Então, sem piedade, ele ataca e mata Gabriel Vargas, o antigo Capitão Universo. E Ultron captura Peter Quill. Dessa forma, ele começa uma tortura ao Senhor das Estrelas, na tentativa de descobrir informações sobre a resistência. Mas Mantis ajuda Peter com seus poderes para que ele resista. Só que mesmo assim, Ultron percebe que uma telepata o vem ajudando e manda mais assimilados atrás da Mantis e do resto da equipe. Nesse instante, Adam Warlock chega próximo a Hala e sente a dor das almas que compõem a energia da torre de espiral. E isso faz com que ele perca o controle, tendo mais uma convulsão. Com isso, em queda livre, Adam se recupera e ajuda a Quasar, que já não tem energia nos braceletes nem para se manter voando. Enquanto o autoevolucionário caiu em alguma outra parte, mas como Adam diz, ele sabe se virar muito bem. Adam e Quasar encontram um abrigo deixado pela inteligência suprema para que o autoevolucionário continuasse a criação do Kree perfeito. E quando os dois entram ali, eles realmente encontram o autoevolucionário. Porém, ele está acompanhado da Falange. E como eu disse, ele não é um vilão, mas muito menos um herói. Então, com a opção de ajudar a Falange ou ser assimilado, ele escolheu o caminho que mais lhe convém. Por isso, ele está ali agora, onde nocauteia Adam Warlock e inicia um procedimento ordenado por Ultron. O robô forçou o geneticista a transferir a sua essência robótica para um corpo orgânico perfeito. E essa criatura seria Adam Warlock. Assim, a mente dele seria substituída pela mente de Ultron. Só que enquanto o autoevolucionário fazia isso e preparava a transferência, ele acessou a memória de Ultron e viu como ele se uniu à Falange. Na verdade, foi a Falange que se uniu a ele. Quando o robô foi derrotado pelos Vingadores anos antes e enviado ao espaço, a Falange encontrou a sua consciência e tentou assimilá-lo. Só que quando isso aconteceu, o poder imenso de Ultron fez com que o efeito fosse inverso. Ele superou toda a Falange, e a raça tecno-orgânica se curvou às vontades do vilão. Vontade essa de conquistar todos os seres orgânicos e transformá-los em seres tecnológicos, assim sendo ele o soberano. A saída de Ultron da torre fez com que seus robôs fossem atrás do resto da equipe de Peter Quill, mas Rocket Raccoon queria um novo plano e ajuda seus amigos, evitando que sejam pegos. O seu plano consistia em derrubar aquela torre, mas ao preço da vida de Groot. A criatura se enraizou na fundação da torre, e enquanto o resto do grupo resgatava Peter Quill, Groot crescia e aumentava seu corpo até que toda a estrutura fosse destruída. E assim, Groot consegue
mas com isso, ele morre. Só que Rocky tinha um plano. Groot podia se regenerar a partir de qualquer pedaço dele próprio. Assim, o Guaxinim Falante guardou um pedaço do seu melhor amigo. Salvando Peter e destruindo a torre, então, aquilo se torna uma grande vitória para a Resistência. Mas enquanto esse ponto positivo acontecia, um negativo também aparecia, porque a transferência de mente foi concluída e Ultron agora vivia no corpo perfeito de Adam Warlock. Só que nesse instante também, algo acontece vindo de fora do muro que envolve a galáxia. O Nova, que tinha conseguido atravessar, encontrou um mundo tecnológico chamado Kevit, o mundo onde a Falange surgiu, onde seres tecnológicos tinham consciência, onde existiam as primeiras versões dos robôs sencientes, uma espécie de antepassados da Falange, e por isso eles tinham acesso direto ao vírus tecno-orgânico. Inclusive ali vivia um antigo integrante dos Novos Mutantes, um robô também chamado Warlock. Então, quando o Nova surgiu nesse lugar, Gamora e Drax o seguiram. Assim, os robôs ali conseguiram livrá-los do vírus. E agora, os três voltaram em direção à muralha. E com os robôs, eles conseguem atravessá-la. Ainda mais agora que ela se enfraqueceu com a destruição da torre em espiral. E nesse momento, o Nova chegava em Hala para auxiliar o ataque contra Ultron. Uma guerra se inicia, até mesmo entre as primeiras máquinas não modificadas que o Nova levou contra Ultron e a Falange, que são máquinas tecno-orgânicas. Só que nesse instante, com a ruptura da barreira, os braceletes da Quasar são reativados. E nesse instante, ela descobre um plano criado por Adam Warlock, feito quando ele tocou aquelas joias a caminho de Hala há um tempo atrás. Adam transferiu parte da sua essência para os braceletes, e enquanto Ultron batalhava contra os robôs primários, ele é derrotado porque seus poderes não funcionam contra essas máquinas. Só que, como sempre, a sua consciência foi transferida, deixando o corpo de Adam sem uma alma. Assim, quando a Quasar se aproxima, ela devolve a essência de Adam agora para um corpo completamente evoluído graças ao Alto Evolucionário, transformando-o realmente num ser perfeito. Próximo de Hala então, Ronan se aproximava com o Super Skrull, Raven, Praxagora e Spectro, levando o exército de vigilantes. Mas ao chegar próximo, eles percebem a guerra no planeta e param o ataque. Mas algo muito pior acontece. Ultron tinha transferido a sua consciência do corpo de Adam Warlock e ele foi parar no corpo da Praxagora, só para atacá-los e destruir aquela nave. Mas o jeito que ele escolheu para fazer isso foi sabotando o seu núcleo e explodindo o corpo da Praxagora, que a arrasa com a nave e morre. Usando o seu campo de força, o Super Skrull salva os outros tripulantes e partem para Hala para participar da guerra contra o vilão também. Só que com a Praxagora morta, a programação dos vigilantes é afetada, fazendo com que Ultron assuma o controle. E usando os 15 mil robôs, ele gera um corpo de Ultron gigantesco. Adam Warlock tenta pará-lo, mas seu poder sozinho não vai ser suficiente. Ele precisa do poder da Quasar. Canalizando a sua energia, os braceletes quânticos absorvem o máximo de poder possível. Só que mesmo destruindo aquela forma física, a consciência de Ultron escaparia de novo. E é nesse momento que o Espectro entra em ação, usando seu Exolon para conter o real Ultron. Assim, canalizando o máximo de energia possível, a Quasar cria uma imensa espada energética e destrói completamente aquele robô. Dessa forma, com o Exolon o envolvendo e evitando que ele continue ativo. Com isso, Ultron foi parado e, consequentemente, por ser o líder, o cérebro da Falange, todos os outros robôs do exército se tornam uma carcaça sem consciência.
assim terminando a guerra de uma vez por todas. Onde a Quasar percebe que o Salvador, que a inteligência suprema pediu para ela encontrar, no fundo não era Adam Warlock, e sim ela própria reencontrando o seu real poder. A barreira que envolvia a galáxia caiu. O Espectro agora vem usando seu Exolon para curar os que ainda restam infectados com o vírus tecno-orgânico. Enquanto Ronan, se sentindo desonrado pelo que fez quando estava assimilado e por quase destruir Hala, sente que não deveria mais ser o líder dos Kree. Os feridos se recuperam e Rocket plantou um novo Groot que logo iria crescer novamente, mas perdendo ainda mais a sua capacidade de falar, deixando na sua mente só as 3 palavras: eu sou Groot. E a Quasar se lamenta pela morte da Serpente da Lua, mas ela sabe que seu próprio poder evoluiu e a sua amada estaria feliz em vê-la agora. Essa nova guerra deixou a galáxia mais fragilizada ainda, então com a intenção de evitar que mais coisas desse tipo ocorram, Peter Quill, que agora aceita ser chamado de Senhor das Estrelas, já conversou com Drax, Gamora e Rocky, e agora pede para conversar com Adam Warlock e com a Quasar, porque ele quer convidá-los a criar uma nova frente de defesa espacial. Um novo grupo que iria agir defendendo o cosmos. Uma equipe onde eles se tornariam os Guardiões da Galáxia. E é desse jeito que termina a história. Aniquilação 2 aproveitou o título da saga anterior, mas na verdade deveria ser chamada só de A Conquista. Ela segue os acontecimentos anteriores, mas dá andamento a novos conflitos e não necessariamente é uma continuação para levar o nome Aniquilação no título. A história é tão boa quanto a anterior. O roteiro é bem montado nos mesmos moldes, mas a narrativa é um pouco mais quebrada, o que deixa a leitura um pouco mais cansativa. Isso acontece principalmente porque, quando chega na história principal, as frentes não são completamente unidas e a história continua te mostrando pedaços espalhados pelo universo, fazendo a junção muito no finalzinho mesmo. E a arte é muito boa e bem detalhada, dando destaque para as capas que trazem um tom mais realista. A importância dessa saga para o universo cósmico não é tão grande como o que a primeira Aniquilação trouxe de alteração na época. O que acontece de principal aqui, na verdade, é a criação da nova geração de Guardiões da Galáxia. É uma história com personagens muito cativantes, que já mostra uma dinâmica de um grupo que é muito reconhecido hoje em dia. E aqui vemos a essência de como foi essa interação. A HQ tem frentes que me agradaram muito, como a própria interação dos futuros Guardiões, e principalmente a dinâmica da Quasar com Adam Warlock, que é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Mas em contraponto, tem outras frentes que me cansaram um pouco de acompanhar, como por exemplo as histórias do Ronan. Só que no geral, é um quadrinho muito bom, que não alcança a qualidade do seu antecessor, mas que mesmo assim ainda traz uma ótima história de guerra intergaláctica. E ganhando mérito por, de novo, dar destaque a personagens que não são o centro da Marvel. E mesmo sem eles, a história foi muito bem conduzida. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.